Bora pessoal, Thales Veríssimo Lima aqui, e o vídeo que a gente vai conversar hoje é um assunto que eu venho falando há bastante tempo nos shorts e nos vídeos mais longos, é sobre abuso de autoridade. Algumas pessoas perguntaram, e onde está isso? Qual é o tipo legal? Onde é que está previsto? Qual é a lei que fala sobre abuso de autoridade? Pois bem, é esse o assunto que a gente vai tratar hoje. Eu peço já de logo desculpas por minha limitação técnica aqui com esse programa que grava a tela. Eu estou me entendendo com ele. Em alguns momentos eu vou pausar o vídeo para poder alternar as telas. Então, vamos lá. A primeira coisa que vocês vão fazer é colocar no Google aí. Lei de abuso de autoridade. Coloca, escreve aí. Tomara que o Google não dê nenhuma punição de esmaecimento e tudo mais. A lei é justamente essa aí, pessoal. Lei 13.869. Então você vem aqui com o botão direito e abre a lei. Tá? Justamente aqui já estava aberta para facilitar a vida da gente. Então o que é que acontece? Essa lei, lei 13.869, de 5 de setembro de 2019, e aí obviamente vocês já deduzem que isso foi uma lei sancionada por, vamos aqui para o final, nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro. É uma lei recente, foi sancionada por nosso presidente. Então, o que é que essa lei trata? Dispõe sobre crimes de abuso de autoridade. Para quem está chegando agora, teve muita gente aí, o canal recebeu muitos inscritos no último mês, graças a Deus a gente está crescendo. E o que é que a gente faz? Qual é a metodologia que a gente adota quando fala de alguma lei? Pode ser estranho aí, maçante, enfadonho, mas isso é um costume e um hábito que eu trago das pós-graduações, do mestrado, inclusive do doutorado. A gente tem que pesquisar na fonte primária. Onde é isso no caso de lei? O texto da lei. Então a gente vai ler a lei e a partir daí vem os desdobramentos, né, de doutrina, de jurisprudência. Mas o texto da lei é a fonte primária onde a gente tem que basear todo o início do conhecimento. A partir daí se desdobra em outros pontos e pode ser discussão, tema para outros vídeos. Então, vamos à fonte primária, ao texto da lei, para não ficar de achismo, eu acho isso, eu acho aquilo. Não. É o que está escrito na lei. Independente do que o ministro lá no STF julgue. O que vale é a lei. Né? Ou pelo menos o que deveria valer. Então, como eu disse, essa lei dispõe sobre crimes de abuso de autoridade. Eu não vou ler a lei toda, eu vou apenas nos pontos que são importantes para a gente, para nós que transitamos com armas, e é o foco do canal. Né? A lei é muito abrangente, trata de praticamente várias funções públicas, e aí a gente vai lendo o que interessa e fazendo alguns comentários. Então vamos lá. Daqui das disposições gerais. O artigo 1º. Esta lei define crimes de abuso de autoridades cometidos por agentes públicos, né, por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las abuse do poder que ele tem atribuído. Então, pessoal, reparem bem, pode ser um agente público, que é uma pessoa que está imbuída numa função pública, pode ser um servidor público ou até uma pessoa que tenha sido delegada a uma função pública por um período pré-definido. E aí, o que é abuso de autoridade? É quando, no exercício dessas funções, ou a pretexto de exercê-las, ou seja, exercendo a função que lhe é atribuída, ou com essa finalidade, abuso do poder que ele tem atribuído. E aqui eu marquei aqui, que ele tem atribuído. O que é isso aí, pessoal? Veja, eu já falei em outro momento, e isso é teoria da administração pública. O que é que a administração pública pode fazer? A administração pública só pode fazer o que a lei previamente tenha definido.
Então, para que um agente público, um servidor público ou qualquer pessoa faça algum ato administrativo, a lei tem que previamente ter predefinido esse ato e o escopo de abrangência desse ato. E daí se tira, obviamente, o inverso. Tudo que exceder ao que a lei, como está o texto aqui dizendo, tudo que exceder ao que a lei previamente garantiu como função e determinação dos atos públicos é abuso de autoridade. Então, onde é que está, em síntese, o ato de abuso de autoridade? Está quando o servidor público, o agente público ou qualquer outra função que tenha, qualquer outra pessoa que tenha sido delegado uma função pública exceda o que o cargo ou a função lhe garante como serviços públicos para que aquele agente exerça suas funções. Ou seja, no momento em que o agente público, o servidor público ou alguém que esteja nessa função exceda o que a lei lhe garantiu, é abuso de autoridade. E aí a gente vai ver as situações mais para baixo, né? Então, as condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. É aquele famoso, esse mero capricho eu vou fazer uma observação. Acontece com muita frequência. Apesar de ser um sentimento nobre, né, de refluir, de reconhecer que estava errado, de voltar atrás e dizer, não, realmente, eu me convenci, você tem razão. Muita gente, principalmente servidores públicos, e aí, com todo respeito a quem não é assim, mas dificilmente volta atrás. O camarada até se convence internamente, mas ele não admite. E eu faço uma observação. Por exemplo, você tá numa abordagem policial, mostra todos os seus documentos, você mostra o texto da lei, você mostra tudo que garante o seu direito. O camarada vira para você e até se convence, mas ele insiste em querer levar para uma delegacia ou para, enfim, para um excesso de averiguação que não é necessário. E aí é um capricho, entra na fase do capricho ou satisfação pessoal apenas para exercer o poder. Vai tomar um processo de abuso de autoridade. Como a gente vai ver, e tem as penalidades embaixo. A divergência na interpretação, na avaliação dos fatos e provas não configura abuso de autoridade. E é por esse caminho que normalmente se faz a defesa do abuso de autoridade. A pessoa vira e faz, o agente público, o servidor público vira e faz. Não, foi uma divergência de interpretação dos fatos. Mas tem coisa que não há fatos, é texto de lei, é mero texto de lei. Né? Por exemplo, você mostra o CR, mostra o CRAF, mostra a GT, tá lá com. O cara confere numeração da arma, aí vira e faz. Não, vou lhe levar porque eu não concordo com isso aqui, não. Abuso de autoridade. Então, vamos para frente aqui. Artigo 2º. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer um, como já foi dito desde o primeiro artigo, agente público, servidor ou não da administração direta, indireta, fundacional, qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, territórios, compreendendo, mas não se limitando. Ou seja, isso é um rol exemplificativo. Servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas, membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, membros dos tribunais ou conselhos de contas. Ou seja, no fim das contas, repetindo já de novo, pela terceira vez a lei garante, todos os agentes, servidores ou pessoas no exercício de uma função pública podem ser passíveis de abuso de autoridade. Né? Então, aqui é um rol meramente exemplificativo. Por quê? Porque ele diz, não se limitando, compreendendo, ou seja, são esses, entretanto, não se limitam apenas a esses. Se surgir mais alguém aí que esteja exercendo uma função pública, poderá ser
abarcado por essa lei de abuso de autoridade. E aí, pessoal, vamos aqui para o artigo 3º. Ele diz: os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. O que é isso? O autor da ação é o Ministério Público. Em síntese, bastaria você levar ao conhecimento do Ministério Público e aí, a partir daí, ele já seguiria com a ação. Não precisaria mais você fazer nada. Entretanto, como há um excesso de corporativismo e não é segredo para ninguém, muitas vezes há um engavetamento lá no Ministério Público e nada acontece. Então, o que é que a lei garante? A ação privada, vamos lá, será admitido a ação privada. O que é isso? Cada um começar a sua ação. Se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, ou seja, ele pode ainda ingressar na ação privada. Vamos lá, vamos fazer um parênteses aqui. A ação privada, cada um vai lá e faz a sua. Qual é o prazo legal? 6 meses, sob pena de prescrição. Se passar 6 meses e o agente público, o Ministério Público, não denunciar o crime, não oferecer a denúncia, você vai lá no juiz e diz: doutor, aconteceu isso aqui comigo, eu estou querendo entrar com a ação criminal privada, porque o Ministério Público, eu denunciei, está aqui o protocolo lá no Ministério Público, passou 6 meses, ele não fez nada, e eu aqui, por conta da lei de abuso de autoridade, pelo parágrafo 1º do artigo 3º, eu tenho direito de começar a minha ação privada. E o senhor pode mandar um ofício lá para o Ministério Público, intimar, se ele quiser vir aqui e modificar alguma coisa ou aumentar, tudo bem. Que é justamente essa parte aqui, aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva. Repudiar, ele viria dizer: está tudo errado aí o que foi feito. Quer dizer, ele não fez lá no prazo legal de 6 meses e ainda pode vir aqui e dizer que está tudo errado o que foi feito. Tudo bem. Fazer o que? A lei? Eu não concordo. Mas a lei é assim. Ou oferecer denúncia substitutiva. O que é isso? Ele vira e faz: eu não fiz no prazo dos 6 meses, você fez aí uma coisa que eu não concordo, e agora eu vou pedir para excluir o seu e fazer o meu. E passar a valer o meu, a minha denúncia. É assim que está previsto aí. Intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, em caso de negligência do querelante, retomar a ação por parte principal. Ou seja, querelante é a pessoa que oferece a denúncia. Se, por acaso, você não for diligente na sua denúncia, o Ministério Público poderá tomar a ação e continuar por você. A ação privativa subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, como eu disse, né? 6 meses é o prazo que o Ministério Público tem para oferecer a denúncia. Se você tem alguma situação lá no Ministério Público, você acha que mereça ser apurada e julgada pela Justiça, vá atrás do seu promotor, fique lá indo ao Ministério Público, porque se ele não oferecer a denúncia em 6 meses, passa a não mais responder por crime nenhum. É um absurdo isso. Isso deveria ser mudado, né? Eu acho que vagabundo ele tem que responder a qualquer tempo ao crime dele. Então vamos aqui seguir aqui. O próximo capítulo da lei. Pessoal, para quem não entende isso, é o seguinte: uma lei ela é dividida em capítulos, como um livro, capítulos e seções. Então, ela para mero efeito de organização do assunto. Então, no capítulo 4 aqui, como vocês estão vendo, é dos efeitos das condenações e das penas restritivas de direito. Ele divide aqui nos assuntos dos efeitos da condenação, das penas restritivas de direito, e assim vai. Então, o artigo 4º são os efeitos da condenação. O que é que pode acontecer com um agente público que, por acaso, seja condenado aí por essa lei? Então, são efeitos da condenação: tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, ou seja, o servidor público poderá indenizar o prejuízo que ele deu ao autor, né? A vítima do crime de abuso de autoridade, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, da parte que sofreu o prejuízo, fixar na sentença o valor para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos a ele sofridos. Obviamente, pessoal, isso daqui ele não está dividindo se é dano material ou dano moral. E aí, nessa esfera, cabem os dois. Para o dano moral, o juiz vai fixar de acordo com a jurisprudência, né? É a ofensa, a imagem, a personalidade e tudo mais.
E para os danos materiais, e aí inclui inclusive seu tempo que você perdeu por acaso, né? Obviamente tendo que mostrar que aquele tempo deveria ser utilizado de forma produtiva, tem que provar isso daí. Então, para o dano material, seja, como eu estou dizendo, inclusive lucro cessante pelo uso indevido do tempo, pode inclusive também ser considerado, como eu já disse aí, dependendo do tribunal, mero de sabor, a perda do tempo da vida, o tempo de vida útil, pode ser considerado mero de sabor, como o tribunal aqui de Pernambuco cansa de dizer que quase todo dano moral é mero de sabor. Então, os danos podem ser indenizados na esfera moral e na esfera material. Na esfera moral, são danos à personalidade, à pessoa, e tudo, à imagem e tudo mais. Na esfera material, você tem que efetivamente comprovar o que a conduta daquele agente, daquele servidor ou daquela pessoa naquela função causou de prejuízo concreto a você. Inclusive, nos casos, obviamente, de lucro cessante, como eu disse, se você perdeu de utilizar seu tempo de forma útil. Então, essa é a primeira penalidade: indenizar os danos causados pela infração. Segunda penalidade: a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Ou seja, o camarada poderá tomar aí uma suspensão de 1 a 5 anos, né? Pelo inciso 2º do artigo 4º. Inciso terceiro, a perda do cargo ou do mandato ou função pública, né? O camarada pode, inclusive, perder a função. Aí vem o parágrafo único aqui, que diz as situações que isso pode ocorrer. Os efeitos previstos no inciso 2, que é a suspensão, e no inciso 3, que é a perda do cargo, do caput deste artigo, são condicionados à ocorrência de reincidência do crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Ou seja, se o camarada, o agente público, o servidor público, a pessoa naquela função, começa a repetir abuso de autoridade, ele simplesmente vai tomar uma suspensão, e aí, obviamente, pode ser de 1 a 5 anos, e depois, se continuar reincidindo, ele vai ser expulso e perder o cargo. É assim que funciona. Então, inicialmente, isso é para os efeitos legais. Obviamente, se você está vinculado, se você é um servidor público, está vinculado a um órgão público, ainda vai sofrer o processo administrativo, computando ali na sua ficha funcional as incidências de abuso de autoridade e, obviamente, suas promoções vão ficar um pouquinho mais difíceis, né? Porque o órgão público não quer pessoas que excedam e exasperem o que a lei determina, que é o limite da atuação do servidor público. Então, vem aqui na próxima seção as penas restritivas de direito. Artigo 5º. As penas restritivas de direito, substitutivas das privativas de liberdade previstas nessa lei, são prestações de serviço à comunidade ou entidades públicas, suspensão do exercício do cargo, da função do mandato por 1 a 6 meses, com perda dos vencimentos e das vantagens. Vai ficar liso, viu, meu camarada? Vai ficar liso. Né? Às vezes você vai levar um CAC aí para a delegacia desnecessariamente e vai perder aí 2, 3 meses de salário. Fora ter que indenizar o camarada lá, o CAC, sem necessidade. Então, vamos lá. Parágrafo único. As penas restritivas de direito podem ser aplicadas de forma autônoma ou cumulativamente. Então, como eu ia dizendo, você ficar criando lei aí, alguém, e eu já vi mais de uma pessoa, ficar criando lei dizendo que não reconhece o porte de trânsito do CAC para uma arma curta municiada no trajeto indo e voltando, e ainda criar lei dizendo que a arma tem que estar desmontada, cuidado para não perder o cargo. Cuidado para não perder o cargo. Ou, no mínimo, perder aí 2, 3 meses ou até 6 meses de vencimentos. O prejuízo pode ser grande, querido. É bom dar uma lidinha na lei antes de ficar criando o que não existe. Porque eu estimulo a todos os CACs que sofrerem abuso de autoridade, aliás, todas as pessoas
entrem com as respectivas indenizações. Pode chamar a gente aí no Instagram, que a gente está à disposição só para ir atrás do direito. Vai fazer a ação sem honorários iniciais. Então, das sanções de natureza civil e administrativa, vamos lá. As penas previstas nessa lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Como eu disse, civil são as indenizações e administrativas são os processos administrativos aí, os PADs que vão ser respondidos aí, cada um em seu respectivo órgão que está vinculado. Então, tem que ter cuidado aí. As notícias crimes previstas nessa lei, que descrevem falta funcional, serão informados à autoridade competente com vistas à apuração. Então, tá avisado aí. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não podendo mais questionar sobre a existência da autoria dos fatos quando essas questões tenham sido decididas pelo juiz criminal. Então, se levar uma canetada, uma sentença lá na esfera criminal, vai ficar condenado mesmo. E ainda tem o processo administrativo que não tem nada a ver, pode levar outra cacetada na esfera administrativa. Então, pessoal, como eu estou dizendo, tenham cuidado com abuso de autoridade, porque essa lei não é brincadeira. Veja que vocês podem levar uma suspensão, perder os vencimentos até 6 meses, podem perder o cargo, podem indenizar a pessoa prejudicada.